substituiu a sua? Não, Pedro, na verdade, não é que substituiu, é porque em vez da turma ser separada, vocês assistiam juntos. Então, em vez de dar uma aula para o sexto 1 e para o sexto 2, eu dava 2 aulas para o sexto 1 e sexto 2. Deu para compreender? Mas por que separaram a gente? Por que separaram? E na hora que voltar a aula presencial, a turma não deve poder ficar muito cheia, entendeu? Aí é por isso. Porque aí já voltar presencial já está tudo organizado. Tá bom? Ah, tá. Ah, bom. Deixa eu me achar aqui. Acho que. Professora, você foi lá na escola? Eu fui? Foi? Sim, Você eu tô foi lá dando na aula à escola? tarde, Pedro. Você dá aula à tarde? Sim, do primeiro ao Que? quinto ano. Tia, eu Dá não aula posso. de quê? Você pode repetir? Socioemocional. De quê? É Nossa, uma que matéria que legal. chama socioemocional. A gente não tá Professora, pensando, não, né? como é que tá a escola? A escola tá do mesmo jeito, muito carinhosa, muito receptiva, e vocês aqui uns dias Tem recreio? Não só tem dentro recreio. de sala. Só dentro de Ah, sala. Não tem Amores, recreio. vamos lá então para a gente começar, né? Já que vocês gostam da filó, vamos trabalhar a filó, né, gente? Filosofia. Eu queria ir para Paris, para a escola. Também. Vamos lá, então. Presta atenção, falamos na última aula, eu até anotei aqui onde que a gente parou. Só para voltar um pouquinho, falamos sobre a moral, que ela está relacionada à cultura e ao tempo, né? A Falamos gente não grifou isso tudo, não. Hã? A gente não grifou isso tudo aí, não. Não, isso aqui é porque eu estava na outra aula, gente. Eu estava na outra aula com os meninos do sétimo ano 2, aí eu já tinha grifado, eu deixei aberto. Aí não preocupa não, ô Sérgio, que eu vou pedindo vocês para grifar, tá bom? Não se preocupar não. Então, falamos sobre a moral, que está relacionada ao tempo e à cultura, e falamos da ética. A ética é algo mais abrangente, e a partir da ética, a gente para e pensa assim, nossa, será que eu estou agindo certo ou errado? Né? Igual eu falei a questão do médico. O médico, ele tem que atender o paciente que está mais grave no hospital. Então, ele tem que respeitar a ética médica, não o paciente que é um amigo dele, tá? Vocês lembram que eu falei também que dentro da ética médica, por exemplo, o médico ele deve atender o paciente mais grave, não o que é bonzinho ou o que é ruinzinho, né? Não o que é o bandido e o que é mocinho. Ele tem que atender o que tiver mais grave. Assim como um professor, né, gente? Deixa eu até interromper aqui. O professor, por exemplo, ele tem que agir com ética. Ele não pode querer ajudar só a Elisa ou só a Maria Luísa. Não. Então, o professor ele tem que ter ética, ele tem que tratar todos os alunos de uma forma igualitária, certo? Assim como todos os profissionais. A gente tem que ter ética. Ah, professor, mas para que a ética serve na minha vida? É para me ajudar a fazer as escolhas corretas. Então, por exemplo, se eu vou agir de uma determinada maneira, eu vou pensar assim, será que eu estou agindo com ética? Eu tenho que agir de forma correta, independente do lugar que eu estiver. Tá dando para compreender? Independente, se eu estiver lá no Japão, se eu estiver no Brasil, se eu estiver na China, eu devo agir com ética, tá? Deu para entender? Então, a moral está relacionada ao que é certo dentro de uma sociedade ou em um determinado tempo. A gente vai voltar nisso aí, pode ficar tranquilo. E a ética é algo mais abrangente, é a forma como eu devo agir, independente do local, ok? Independente da sociedade. Ok? Agora vamos lá que eu vou contar uma historinha para vocês. Essa historinha aqui é bem interessante para a gente entender, tá? Aqui. Ó, se vocês quiserem, presta atenção. Se vocês quiserem já marcar, igual tá aqui, porque eu estava dando aula para o sétimo ano 2, eu já tinha marcado. Tia, você espera só um minutinho, porque eu tenho que pegar uma carteira emprestada com meu irmão, que o meu acabou. Ah, eu não vou mexer aqui, não, vou deixar a página parada, que aí você fica à vontade para marcar, combinado?
historinha que nós vamos contar hoje, ela se chama O Anel de Giges. Ou Como Agir Quando Ninguém Está Observando. Gente, isso aqui é muito sério. Presta atenção nisso aqui, ó. Há outro domínio que também trata das ações e condutas das pessoas, o da legalidade. Esse conceito está associado às leis, isto é, ao que é permitido fazer de acordo com as regras de determinado local, ou que consta na lei escrita, nas constituições e nos códigos legais de um país, por exemplo. É pra gente grifar isso aí? Isso, por favor. Então, olha, eu posso agir, então, segundo princípios morais, princípios éticos e princípios legais também. Vou falar um pouquinho sobre as leis com vocês, tá? Ah, Elisa, depois eu deixo, tá bom? Ô, tia, pode grifar isso aí? Tá no celular? Pode. Onde que tiver grifado aqui, vocês podem grifar, tá? Isso aqui é porque tá uma... Ah, tá, beleza. Então, grifar. Só mostra, né? Ó, aqui e aqui. Então, presta atenção, gente. As leis, a gente sabe, né, que diversos países possuem leis próprias, né? E a lei também, ela é muito importante para a gente saber como agir, correto? Então, vamos lá, ó. Aqui fala o seguinte. Ô, Elisa, pode ler para nós esse parágrafo aqui. Embora muitas vezes as leis reflitam aspectos dos princípios éticos ou da moral da sociedade em que foram criadas, esses dois domínios, o legal e o ético, não são a mesma coisa. Para aí, Elisa, Ações. um pouquinho. Só um pouquinho. Então, os aspectos legais e éticos nem sempre têm o mesmo significado, são a mesma coisa. Por exemplo, você falar uma mentirinha, presta atenção na minha fala, ó. Você falar uma mentirinha pequenininha para o seu amigo, você vai ser preso? Por conta disso? Hã? Não. 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 Você falar uma mentirinha não é ilegal, né? Mas será que é imoral? É. Não é, gente? Depende da mentira. Não, você presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Você falar uma mentira, uma mentirinha, não tô falando mentirona, não, tá? Uma mentirinha não é ilegal. Você não vai ser preso, você não vai pra cadeia, você não vai pagar multa por conta disso. Mas um coleguinha da outra sala falou comigo, sabe o quê? Você não vai pagar a multa, não. Mas você pode perder a confiança do seu amigo, do seu pai. Ô, tia, mas eu tô falando algumas vezes, se você falar a verdade, é muito pior de você falar uma mentira, né? Que você foi pequeno. Mas Deixa eu te falar. Não, por isso que existe a ética. Tia. Eu tô falando que algumas vezes a verdade também pode ser até pior que a mentira. Mas existem verdades que você não precisa ficar falando à torta direita aí. Por exemplo, a pessoa não te perguntou Não precisa ficar... dela. Exemplo, você não gostou da roupa da Mariazinha. A Mariazinha não te perguntou se a roupa tá bonita. Você precisa falar assim, nossa, que roupa feia. Precisa disso? Não, essa é a mesma situação. Se alguém me perguntar pra mim e eu achar que é feio, eu vou falar que está bonito, mas eu vou mentir. Mas deixa eu explicar para você. É o Hugo que tá falando, né, Hugo? Sou eu. Presta atenção no que a tia quer trabalhar com vocês aqui. É o seguinte. Não, eu só falando isso. Posso Não, continuar? eu só falei. Pode. Não entendi o que você eu falou, só não falei. entendi. Ó, há ações que são permitidas por lei, mas elas não são moralmente aceitáveis, que é, por exemplo, que é o caso da mentirinha. Ninguém vai te prender porque você falou mentirinha. Mas só que mentira não é uma coisa bacana, né? Não são atitudes moralmente aceitáveis. Tá dando para compreender o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, seu pai te ensina a falar mentira? Tem certeza que não, né? Exatamente. Então, o quê? É ilegal? Não é ilegal, mas não é moralmente aceitável falar mentira. Deu para compreender isso aqui? Assim como eu vou dar um outro exemplo para vocês. Presta atenção que esse exemplo eu gosto de cobrar em prova, tá? Assim como existem, por exemplo, algumas coisas que são ilegais, presta atenção, mas são moralmente aceitáveis. O
Quem já ouviu falar do Robin Hood? Eu já. Eu assistia muito no Clube. O que o Robin Hood fazia, Pedro? Roubava Ele salvava, ele tipo, roubava dos ricos e dava para os pobres. É isso mesmo, Pedro? uhum. Então tá. Então, o que acontecia? Quem mais falou aí comigo? Que me ajudou aí? Eu. Hugo? Hugo. Ah, então tá. Beleza. Roubar, gente, é ilegal, não é? Sim. Hã? Então, exatamente, Sim. roubar é ilegal. Mas será que ele está fazendo uma atitude moralmente aceitável, que é ajudar os pobres? Sim. Hã? Sim. O que Sim. acontece? Então, existem atitudes que não são, presta atenção, que não são ilegais, mas não são moralmente aceitáveis, que é o caso da mentira. Existem algumas atitudes que são ilegais, que no caso é roubar, mas que são moralmente aceitáveis. Por quê? Porque ele roubava dos ricos para alimentar os pobres. Bom, Aí, tia, uma vez, meu pai... deixa eu falar. Vocês estão me interrompendo demais, eu estou perdendo o foco aqui. Vão ficar interrompendo, não. Levanta a mão na hora que quiser falar, combinado? Vamos fazer assim, porque senão eu não consigo continuar aqui. Espera um pouquinho, tá, Hugo? Então, o que acontece? Eis que eu criei um exemplo. Um outro exemplo. E que eu queria saber se vocês concordam com esse exemplo meu, ó. Vamos pensar na seguinte situação. Você está no seu carro, com a sua família, vamos supor que você esteja com um carro com 5 pessoas. 5 pessoas. Geralmente os carros, a maioria, né, gente? Os carros carregam 5 pessoas. Vamos pensar o seguinte, que você está você está subindo o morro de sua casa. E você encontra uma senhorinha cheia de sacolas lá embaixo no morro, lá no pé do morro. E só que a sua gasolina não dá para dar 2 voltas. Só dá para subir o morro uma vez. Você dá a carona para a senhora com o carro que já estava cheio, você carregar mais uma pessoa, por lei, é certo? Hã? Não. Não, porque Não, tia. Não, que a legislação de trânsito prevê, né, que num carro menor você carregue 5 pessoas. Aí, só que se você carregou 6, você tá agindo de forma ilegal. Mas você está agindo de forma moralmente correta? Sim. Está ajudando alguém. Por quê, Hugo? Porque você está ajudando a velhinha. Que ela não consegue subir o morro. Isso aí. Então, vocês entenderam, gente, que algumas atitudes podem ser ilegais, mas são moralmente aceitáveis. Deu para compreender? Se eu pedir exemplo numa prova, vocês vão saber me responder? Tia. Hã? Eu posso falar? Rapidão. Eu posso falar? Rapidão. O meu pai, eu já vi um filme onde que os caras eram tipo o Robin Hood. Eles roubavam dos ricos e davam para os pobres. Só que eu acho que, tipo assim, era criminal. E a polícia foi atrás dos caras. E eu acho que rolou até um tiroteio no filme, um negócio que eles não queriam ser presos. Aí nesse tiroteio eles acabaram sendo mortos. Aí quando os policiais levaram eles para a cidade, o povo ficou em volta assim dos corpos, dos negócios, meio que chorando assim, porque eles roubavam e davam para eles. Depois você olha o nome do filme pra gente, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Eu não lembro, foi há anos atrás que meu pai viu esse filme, só lembro da história mesmo. Depois você pergunta a ele, que ele vai Nem lembrar. faz, Vamos lá, então, Hugo. Então, vocês entenderam, gente? Então, existem atitudes que são ilegais e que são moralmente aceitáveis, que é igual o exemplo desse do Robin Hood. Existem atitudes que são legais, são permitidas, mas são imorais, beleza? Todo mundo entendeu? Agora, nós vamos aprender sobre uma história, o Anel de Giges. A Elisa vai ler para nós. Ó, no livro A República, o filósofo Platão,
coloca um dilema sobre as ações humanas. Será que boas ações são realizadas somente pelo medo da punição? Caso alguém seja pego fazendo mal? Para tentar entender o problema, Platão conta a lenda de um pastor Giges. Então, vamos lá. Vamos prestar bastante atenção nessa história, que eu quero que vocês me contem aí o que vocês acharam dela, tá bom? Pode ler, Elisa. Ele, Giges, era um pastor que servia o então governante da região de Lídia. Tendo havido grande chuva e terremoto, o solo rachou e formou-se uma grande fenda no local onde Giges pastoreava. Espantado com o espetáculo, desceu e viu, além de outras coisas espantosas, que o mito menciona, um cavalo de bronze que era oco e tinha pequenas portas. Espiando através delas, viu lá dentro um cadáver cujo tamanho, ao que parecia, era maior que o de ser humano. E estava nu, mas não tinha na mão um anel de ouro. Ele pegou o anel e foi embora. Quando houve a assembleia habitual dos pastores para que dessem ao rei as notícias relativas ao rebanho, para lá foi ele com o seu anel. Então, quando estava sentado junto aos outros, aconteceu que ele fez o engaste do anel girar, passando do lado de fora para a palma da mão. Feito isso, Giges ficou invisível para os que estavam ao seu lado, e dele falavam como se não estivessem mais lá. Ficou espantado e, de novo, tocando o anel, girou o engaste para o lado de fora e, depois de girá-lo, tornou-se visível. Tendo percebido isso, imediatamente tratou de ser um dos mensageiros que iriam até o rei. Lá chegando, seduziu a mulher do rei e, junto com ela, atacou e, depois de matá-lo, assumiu o governo. Presta atenção, então, nessa história. Olha que história interessante. Giges, depois, né, gente, de um terremoto, ele conseguiu ver que o solo rachou. E dentro, né, dessas fendas do solo, ele encontrou, gente, um cavalo de bronze. E tinha várias portinhas esse cavalo. Dentro desse cavalo tinha um corpo, gente. Tinha um ser humano. E ele estava dentro desse cavalo e ele estava morto. Eis que Giges foi lá, presta atenção, arrancou o anelzinho, do dedo desse ser humano, desse cadáver. E saiu. Todo pomposo, ele saiu lá de dentro da fenda. Um belo dia, numa assembleia, que seria uma espécie de reunião, o Giges, ele pegou o anel, assim, e virou um engaste, tinha um engastezinho, e virou para o lado de dentro. Nisso aí que ele virou, gente, ele descobriu que ele tinha ficado, vamos ver quem sabe. Invisível. Muito bem. E quando o Giges descobriu que ele tinha esse superpoder a partir desse anel, ele começou, gente, a poder escutar o que as pessoas falavam dele, né? Então, ele ficava ouvindo o que as pessoas falavam, visto que ele estava invisível. Diante desse superpoder que o Giges adquiriu a partir do anel, o que ele fez? Ele falou com o rei, né? Que ele tinha esse poder e tal, e ele se tornou um mensageiro do rei. Então, toda a fofoca que acontecia lá, ele ia lá e buzinava no ouvido do rei. Por quê? Porque ninguém estava vendo, né? Ninguém estava vendo o Giges. Só que, olha o que o Giges fez. Ele, gente, seduziu a mulher do rei, atacou o rei, matou o rei e assumiu o trono. Por quê, gente? Porque o Giges, ele tinha o poder de ficar invisível por meio do anel que ele foi lá e roubou, certo? Então, vamos pensar na seguinte situação aqui, Será? O mito conta, gente, esse mito, né, escrito por Platão, o mito contado por Platão pode ajudar a compreender melhor a diferença entre o que é legal, o que é moral ou ético. Sabe por quê? Deixa eu falar com vocês. Será que se a gente tivesse um anel igual o do Giges, de poder ficar invisível, vamos pensar, será que eu agiria da maneira correta?
ou não? O que vocês acham? Será? Quer falar, Raquel? Pode falar. Tia, então, eu acho que metade, talvez um terço, teria em mente fazer o bem, sei lá, fazer o que é legal, mas vai ter sempre uma coisinha ali que vai, né? A pessoa tem... Então, você acredita que Tia, tem pessoas que agiriam e outras que não agiriam, certo? Tia, mas Sim, mas eu acho que bastante pessoas, se tivesse esse anel aí, iria meio que se render, né? Ó, deixa eu só explicar. Hugo, espera só um pouquinho que a tia vai deixar você falar. Então, gente, do ponto, por isso que eu pedi pode marcar aqui, tá? Sob o ponto de vista legal, uma vez que essa pessoa não seria pega, ela não teria motivos para temer a punição. Por quê, gente? Que ninguém estaria vendo a pessoa, ela estaria invisível. Só que, presta atenção, no entanto, ao praticar uma ação errada, mesmo sabendo que ninguém descobriria que foi ela a autora, será que ela estaria agindo de forma ética ou moralmente correta? A resposta nesse caso é não. Olha que interessante, gente, essa última frase aqui, ó. Ainda que ninguém descubra essa ação, nem por isso ela se torna socialmente aceitável ou correta sob o ponto de vista ético. Talvez ninguém estaria vendo, talvez não, se a pessoa tivesse invisível, ninguém estaria vendo. Mas só que, se a gente for olhar pelo lado da ética e da moral, ela estaria agindo errado. Por quê, gente? A ética e a moral, muitas vezes, ela não está associada à questão das leis. Ela pode estar associada, mas ela também pode não estar associada à questão das leis. Está ligada às leis. Então, eu tenho certeza do seguinte, que nós sabemos, de acordo, né? Vamos aqui, ó. Gente, vocês estão marcando, desculpa aí, deixa eu compartilhar aqui de novo. De acordo com o que nos é ensinado, a gente sabe a forma correta de agir, não é, Raquel? Sim, dependendo da situação. Exatamente, dependendo da situação, a gente sabe, igual eu tenho certeza que os pais de vocês ensinam vocês, né, agirem de forma moralmente aceitável, não falar mentira, respeitar as pessoas, né? Então, vamos lá. Só que quando a gente fala em leis, presta atenção, quando se fala em leis, a pergunta que se faz está ligada à legalidade ou permissão em relação a uma ação, se ela é permitida ou não. Né? Então, quando eu estou falando de lei, eu posso falar assim, isso é permitido ou não? Eu posso parar nessa vaga aqui? Será que essa vaga é permitida eu parar ou não? Ou será que é só para deficiente? Isso aí, né, a gente sabe. Então, eu sei se uma lei é certa ou eu sei como praticar de acordo com a legalidade. Se é certo ou não. Se eu agir de forma errada, eu vou ser presa dentro da lei, né? De acordo com o contexto da legalidade. Eu vou ser presa, eu vou pagar uma multa. Mas quando se fala em moral e ética, o fato está se a ação é correta ou não, se ela é boa ou ruim, tá? Por isso que está marcado aqui, ó. Embora, muitas vezes, as ações que são relacionadas à lei e à ética, elas, coincidem. Vocês vão ver aqui daqui a pouco, tá bom? Uma mesma situação, ela pode ser permitida por lei e ela pode ser ética, certo? Vamos dar um exemplo aqui? Exemplo, quando eu vou lá, deixa eu dar um exemplo. Estou lá na rua, procurando uma vaga. Aí eu vejo que tem uma vaga de deficiente. Quando eu não paro naquela vaga, porque eu sei que aquela vaga é destinada a uma pessoa que tem necessidades especiais, eu estou agindo dentro da legalidade, ou seja, não vou levar uma multa, mas também estou agindo moralmente ou eticamente. Por quê? Porque eu sei que aquela vaga ali é de uma pessoa que precisa mais do que eu. Deu para compreender? Quando eu ajo não só por medo de levar uma multa, quando eu tenho na minha cabecinha aqui, que aquela vaga ali é destinada a uma pessoa que precisa mais do que eu estou agindo de forma moralmente aceitável. Deu para compreender? Sim?
Dá um ok para mim se vocês estão compreendendo. Sim? Então tá bom. Agora, nós vamos falar aqui, ó, sobre as leis. Ah, gente, eu gosto de cobrar isso em prova, tá? Bom, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, nós aprendemos 3 domínios, que seria, ó, tá até marcado aqui, tá, gente? Pode marcar aqui, ó. Nós aprendemos 3 domínios sobre as formas corretas de agir, tá bom? Então, ó, nós aprendemos sobre a moral, o domínio moral, sobre o legal e sobre o ético, certo? Aprendemos essas 3 maneiras de guiarmos nos nossos dias. Alguém quer falar alguma coisa? Eu, tia. Não? Eu, tia. Ah, pode falar. Hugo. É que eu queria falar que eu não entendi muito bem uma parte. O que você não entendeu? Calma aí, tia. É porque eu não entendi muito bem a diferença de ética e moral. Tá, deixa eu continuar, que aí eu volto lá com você, pode ser? Tá. Não, é só falar rapidinho um resumo. Senão eu perco o foco aqui, que eu tô nas leis. Presta atenção. A moral, ela está associada à cultura e ao tempo. Então, você vai ver que algumas atitudes aceitas em determinada sociedade não são aceitas em outra. Igual, nos países de religião muçulmana, as mulheres não podem sair com a cabeça descoberta, sem o lenço. Lá é imoral, certo? Deu para entender? Agora, a Tá questão bom. do tempo. Tá, o tempo. e... Deixa eu acabar de explicar aqui. A questão do tempo. As coisas que eram aceitas antigamente, hoje já não precisam mais seguir aquelas regras. Era imoral, antigamente, a mulher mostrar o cotovelo. Hoje, essa atitude não é mais imoral. A questão da ética é a maneira como se deve agir, seja em qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, eu devo ser uma professora que eu devo agir sempre com ética dentro da minha profissão. Seja eu trabalhando aqui no Brasil, seja trabalhando na Argentina, seja trabalhando no Japão. O médico, ele deve agir de forma ética, de forma correta, seja morando no nosso país ou em outro país. Você deve ser uma pessoa ética, independente do lugar que você estiver. Deu para entender? Sim. Deu? Então tá. Por nada, as ordens. Por nada. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre leis? Vocês sabiam que as leis, elas são variáveis? Deixa eu contar para vocês. No Brasil, por exemplo, a pessoa pode ingerir bebida alcoólica a partir dos 18 anos. Estou falando dentro da lei, tá, minha gente? E tem gente que desobedece à lei. Mas uma parte de menino começa a beber com 16. Pois é, mas aí tá agindo de forma ilegal. Nos Estados Unidos, a partir dos 21 anos, e lá no Oriente Médio, você não pode ingerir bebida alcoólica. É proibido, tem punição grave. Mas sabe por que eu tô falando disso, gente? E existem alguns lugares que a gente pode ver em filme. Tem um filme que eu assisti que... eu vou lembrar o nome, depois eu falo para vocês. Que são lugares que, às vezes, tá tão bagunçado que nem tem lei, tá? Então, igual tá falando aqui, ó. Certeza. Hã? Brasil tá nesse meio aí, certeza. Não, mas tô falando sem lei mesmo, não é igual ao Brasil, não. Ó, em um lugar sem leis, não há nada que diga que roubar é ilegal. Isso, contudo, tornaria essa ação correta pelo fato de não haver uma punição prevista por lei para ela? Seria certo, gente? Você tá num lugar, vamos supor que você foi para um lugar que não tem lei. Exemplo, tá, gente? Será que seria certo você roubar só porque lá não tem lei? Não, tia. Não, né? E deixa eu contar para vocês. Vocês sabiam que as leis também, elas podem ser de acordo com as cidades? Nesse tempo de pandemia, presta atenção, nesse tempo de pandemia, as leis das cidades, elas variaram muito, né? Por exemplo,
Em algumas cidades fecharam o comércio, em outras não. Então, o que acontece? Existem também leis municipais. Só que aqui, quando eu for cobrar em prova de vocês, vocês podem se apegar às leis, né? Igual está mostrando aqui no nosso material, de países diferentes. Então, as leis, elas podem variar. Se eu perguntar assim, como que as leis podem variar? Vocês podem falar de acordo com o país, né? Se eu pedir um exemplo, existem países que podem ingerir bebida alcoólica com 18 anos. Outros, a partir de 21 anos. Tá dando para compreender, gente? Sim? Tá bom. Sim, tia. Então, vamos lá, então. Além das leis, o critério que é aceito socialmente pode ser usado o critério moral. Isto é, escolhe-se como agir de acordo com o que a sociedade onde se vive aceita como correto. Então, presta atenção, gente, que esse parágrafo aqui é muito importante, tá? Muito, muito importante. Então, existem algumas ações que elas estão ligadas a determinado grupo, guarda isso para a vida, a determinado grupo e a determinado tempo. Então, como eu disse, em algumas culturas, a mulher não pode expor sua figura em público e deve andar coberta de panos. Muitos países lá no Oriente Médio, a mulher não pode mostrar, gente, nem o rosto. Fica só tipo um véuzinho assim na roupa, assim, sabe? Só para a pessoa enxergar. E ela não pode se expor em público. É questão o quê? Cultural. No Brasil, a mulher pode ser polícia, pode ser política, pode ser professora, pode ser engenheira, pode ser ajudante, pode ser o que ela quiser. Em alguns países, não. É questão cultural. Então, se nesse país, presta atenção, se nesse país onde a questão cultural ela é mais fechada para a mulher, se a mulher ficar querendo andar, por exemplo, sem cobrir o rosto, se ela ficar querendo impor isso aí, ela está agindo de forma imoral. Tá dando para compreender? Tá dando para compreender? De acordo, Sim. então... Pode falar. Essas mulheres podem ser presas por isso? Dentro do país delas, sim. Dentro da cultura delas, sim. Podem, sim, sofrer punições. Então, vocês estão entendendo por que a moral ela é cultural? Deu para entender? Agora vamos falar de temporal. Uma pergunta. Uma pergunta. Por exemplo, essas mulheres lá soltarem o cabelo em outro país, ainda será imoral? Aí já é uma outra questão. Por exemplo, no Brasil não é imoral. No Brasil não é imoral. Só que aí aí presta atenção. Se ela pratica a religião muçulmana e ela desrespeita essa religião em outro país, ela está agindo de forma moralmente aceitável? Não, mas... Se ela é da religião muçulmana... Mas no Brasil ela está agindo de moralmente aceitável. Só se ela se desvincular da religião dela. Para nós não é imoral, mas será que dentro da cultura dela, a cultura que ela pratica, ela está agindo certo? É a mesma coisa. Exemplo. Minha religião não permite ingerir bebida alcoólica, um exemplo. Aí eu vou lá para o Japão. E lá, vamos supor que lá não tem problema ingerir bebida alcoólica. Mas se eu sou dessa religião, será que eu vou estar agindo certo lá? Pensa. Não, tia. Exatamente, não. é isso que eu quero que vocês compreendam. Pode falar, Raquel. Tia, a Malala, eu estava vendo um dia a história dela, né? E ela tinha postado uma foto e ela estava de calça e blusa normal. E pessoas do país dela antigo, né? Que ela morava antigamente, começaram a criticar ela, chamando ela, falando que ela estava traindo o país dela, sabe? Que ela era uma vergonha para o país, sabe? Mas são países, Raquel, que a religião ela tá muito forte. Ela é tão forte que ela influencia até na política, tá?
Mas depois eu troco uma ideia com você sobre isso, pode ser? Que eu tenho uma outra escritora também, que é uma outra menina, que é a Nugem, que ela é da mesma religião da Malala, e ela fala sobre essa questão desse aprisionamento cultural, tá bom? Beleza? Mas foi bom você... Tá acabando a aula. Faz um X aqui pra mim, amores. Tchau, Ai, tia. Tchau,